Olá, galerinha do Estudo em Casa em Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo e estudando. Vamos lá? Então, vejam só. É aula de hoje, é aula de geografia. Vamos com tudo, né? Aqui quem fala é a professora Isana Mendes. Para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Isana Mendes. E aí, né, nossa aula de hoje, vai começando aí com a mensagem. Queridos alunos e alunas, estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar. Não está sendo fácil, mas juntos venceremos esse período. Não deixe de estudar, ok? Capriche aí nos estudos, continue se dedicando. Mantenham, algumas dicas agora para vocês. Mantenham uma rotina de estudos. Organize seu espaço, certo? Para estudar. Faça suas atividades e encaminhe para os seus professores, ok? E vamos que vamos com tudo. Caprichem. E aí, pegaram todas as dicas? Agora, mais uma dica que eu dou é: pegue um livro, pegue um caderno, pegue o lápis e pegue a caneta para acompanhar toda a aula, certo? Então, vamos lá? Então, vamos dar continuidade à aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Então, o assunto da aula passada foi o quê? Migrações, refugiados. E a aula de hoje, vocês vão abrindo aí o livro na página 54, Refugiados e Deslocamentos Internos, certo? Então, atualmente, esse fluxo, né, de refugiados, de deslocamentos internos, eles vêm ganhando um grande destaque, o que preocupa os governantes de todos os países do mundo, porque, né, acaba complicando aí para os países que recebem essa grande quantidade populacional. Então, quando as pessoas se deslocam dentro do seu país, fugindo de conflitos, são denominadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, deslocamentos internos. E quando eles saem do seu país, são chamados de refugiados. Então, quando eles saem do seu país, né, eles são chamados de refugiados. E quando eles fogem de conflitos, né, dentro do próprio país, eles estão fazendo deslocamentos internos, certo? A ONU tem uma agência para deslocamentos internos e os refugiados, conhecida como Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Em 2016, segundo a estimativa da CNUR, havia no mundo mais de 36 milhões de deslocamentos internos, dos quais cerca de 7,5 milhões estavam na Califórnia, 7 milhões na Síria e 5,3 milhões no Iraque. Então, o número de refugiados foi estimado em aproximadamente 17 milhões de pessoas refugiadas. O país que mais abriga refugiados, que mais abrigava os refugiados era a Turquia, com cerca de 3 milhões, seguido de quê? De Paquistão, com cerca de 2,5 milhões. Então, os refugiados eles enfrentam muitos desafios, da perigosa fuga do seu país de origem, principalmente em razão desses conflitos internos, guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas. Então, o que é que eles acabam fazendo? Para sair do seu país de origem, eles acabam buscando maneiras ilegais, né, para fazer essa migração. Então, por exemplo, para eles entrarem, né, em países europeus, eles buscam, né, os traficantes que tentam entrar ilegalmente no país europeu, que são chamados, né, agentes ou também conhecidos de coiotes, que eles fazem toda a negociação, né? Quem quer fazer essa migração paga um valor, mas não tem segurança que vai dar certo, né? Então acaba sendo arriscando a vida, né? Então muitas travessias, por exemplo, elas são bastante arriscadas, elas são feitas em péssimas condições. Um exemplo, né, muitos refugiados eles navegam pelo mar Mediterrâneo em embarcações sem nenhuma segurança. E olhe, as embarcações super lotadas. Então, pode acontecer um acidente.
Então, como eu disse para vocês, não tem nenhuma segurança. Já vai chegar ao determinado local lá, não. Eles têm um custo, né, para fazer esse deslocamento e tem segurança que vai dar certo. E, além de tudo, arrisca a vida. Mas é tentar sobreviver, é tentar sair daquele lugar de origem para ir outro lugar, viver, né, uma qualidade de vida melhor. E aqui nós temos o planisfério. Planisfério, refugiados e deslocamentos internos em 2003. E vocês observam aí no planisfério os círculos verdes e os círculos lilás. Então, os círculos verdes são os deslocamentos internos que acontecem nos países. Os círculos lilás são os refugiados, certo? Então, aqueles países recebem um número de refugiados. Então, como vocês observam, círculos maiores são os números de refugiados, são a quantidade. Aquele país recebe. Os círculos menores são a menor quantidade, né, que aquele país recebe de refugiados. Mesmo assim, a questão dos deslocamentos internos. Deslocamento interno, aquele país tem uma quantidade maior de pessoas que se deslocam internamente, né? Então, como vocês observam aí no mapa, tem países que esse deslocamento interno é bem reduzido, ou até mesmo inexistente. Conflitos e refugiados no mundo. Então, a história da humanidade registra diversos conflitos devido a motivações econômicas, desigualdades sociais, intolerância étnica e religiosa. Como consequência, podemos observar um enorme contingente de pessoas obrigadas a abandonar seus lares em busca de sobrevivência. A multiplicação do número de refugiados é uma das faces que explodem todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A solução para os conflitos e para o problema dos refugiados passa pela consolidação do diálogo entre as relações internacionais. Apenas pela via de negociação, com respeito à vida humana, às leis de direito internacional, será possível criar condições justas para todos os envolvidos. Então, aí vocês observam, né, que existem vários motivos, né, de conflitos. E aí ele cita aqui, como vocês já sabem, algumas motivações desses conflitos. Motivações econômicas, desigualdades sociais, intolerância étnica, intolerância religiosa. E aí vem só, né, complicando, porque vem aumentando bastante o número de pessoas refugiadas. E esse número explode em todo o mundo, em países, né, em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Então, aqui nós temos o número de refugiados de 2015. Então, em 2015, existiam mais de 65 milhões de pessoas no mundo forçadas a estar fora dos seus locais de origem. Então, vejam que complexo, né, esse drama dos refugiados, toda essa questão da necessidade de sair do seu país de origem por questões de conflitos, né, buscar outro lugar para sobreviver. Então, vivem, né, uma corrida muito complexa. E aqui vocês observam nesse gráfico, né, nesse gráfico de tabela, o mundo total de refugiados em 2015. E aí vocês observam a quantidade de pessoas, né, de refugiados nos continentes. Na África subsaariana, aqui ele delimitou a África subsaariana, continente africano, Ásia, Europa, Oriente Médio. É um pouquinho aí, coloca em norte da África. Então, observem a quantidade, né, o continente americano em 2015, comparado com os outros continentes, vocês observam aí que tem uma menor quantidade de refugiados. Não é que não existe, existe sim, com certeza, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, onde chama muita atenção das pessoas, né, para tentar uma sobrevivência lá, e na maioria das vezes eles vão tentar sobrevivência de forma ilegal, né, que aí entre os acordos, como eu já falei, com os coiotes para levá-los até aquele país, enfrentando várias dificuldades e até riscos de morte. Vamos dar continuidade. Então, aqui nós temos nesse gráfico, Brasil, solicitações de refúgio por país de origem, em 2016. E aí vocês observam um dado, né, importante, que é a solicitação de refúgio. Então, o que o Brasil recebe de solicitação para que essas pessoas se refugiem no país. Então, aqui nós temos Venezuela, Haiti, Síria, China, Nigéria, Paquistão, Senegal. Então, vocês observam uma diversidade, uma quantidade muito grande, né, de países que pedem refúgio ao Brasil. É complexo receber esse grande número de refugiados, sim, porque para receber esse grande número de refugiados, o país deve estar preparado para suprir a necessidade dessas pessoas. Essas pessoas não vêm só para ser mais um,
né, só para se refugiar, elas vêm em busca de um emprego, de uma residência, de uma habitação, uma sobrevivência. E aí o país deve se organizar para suprir a necessidade dessas pessoas. E aí, como vocês sabem, tem países que não têm condições de suprir a necessidade da população. E acaba gerando mais problema, mais consequência, mais fome, mais violência e etc. Vamos lá. Aqui nós temos, né, continuando aí, vocês observam aí os círculos lilás, as partes verdes no mapa, né? Aí ele está colocando aí a África, né? A Ásia, uma partezinha da Europa, né? Como exemplos de quantidade de refugiados que existem no mundo todo e de deslocamentos. Então vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Migrações por desastres naturais. Então, vocês observam aí, né, que existe também migrações por desastres naturais, como, por exemplo, a questão dos furacões, tufões, os terremotos, as enchentes e seca. Também geram fluxos migratórios, uma vez que acabam obrigando as pessoas a mudar de sua região, às vezes até mesmo para outro país. Então, são questões naturais, né? Não tem como a gente dizer assim, vai resolver, né? Não tem como dizer, o homem vai barrar. Não, quando acontece um furacão, um terremoto, uma enchente, seca, não tem como ter solução. Aí as pessoas acabam o quê? Migrando do seu país de origem ou para outros países ou para outra região, certo? Para fazer essa migração tentar, na verdade, em uma sobrevivência, né? Então, várias e várias consequências existem, vários desastres naturais existem que geram N consequências para a população. Então, em consequência das mudanças climáticas, essa situação deve se agravar, pois além das variações de clima cada vez mais intensas, o nível do mar tende a subir, que vai levar milhões de pessoas a se mudar dessas áreas costeiras. Ainda tem essas questões, né, do aquecimento global, dessas mudanças climáticas, então que está ocasionando o quê? O derretimento das geleiras, e aí o nível do mar acaba subindo, e aí, né, tem outras e outras consequências, que é o avanço do nível do mar, e muitas cidades podem acabar, né, sendo inundadas aí, e a população ter que sair, né, desse lugar de origem. Brasileiros no mundo. Se até o início do século XX o Brasil foi um grande receptor de imigrantes, hoje são os brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida. Então, esse fluxo era muito grande, né? O Brasil acabava recebendo imigrantes, né? Principalmente os europeus, naquele período lá da colonização, né? E aí, hoje, o que é que acontece hoje? Hoje, está existindo muita saída de brasileiros em busca de qualidade de vida melhor em outros países, né? Em busca de estudar, em busca de um emprego melhor, né? Em busca de melhores condições de vida. Então, hoje, os brasileiros estão saindo muito, né, para outros países. Vocês vão observar agora. Então, aqui, olha. Então, aqui nós temos, né, o planisfério, brasileiros residentes no exterior. Então, vocês observam o quê? A quantidade de brasileiros que vivem, né, em outros países, aí nos Estados Unidos, no Paraguai, no Japão, Portugal e Espanha. Aqui são as maiores quantidades. Mas tem brasileiro no mundo todo, espalhado no mundo todo, porque em busca de emprego. Muitos brasileiros vão para outros países para estudar uma qualificação profissional melhor, e outros vão por questões de um emprego, ganhar bem. E aí tem toda essa questão, né, desse deslocamento fazendo aí para outros países. E vocês observam aí no mapa, olha aí a porcentagem muito grande. Brasileiro nos Estados Unidos, muito brasileiro vive nos Estados Unidos. Então, 1.315.000 brasileiros vivem nos Estados Unidos. Isso é um dado de 2014, certo? Vamos lá. Comunidades imigrantes nos locais de destino. Então, qualquer que seja a causa da migração, em geral, os imigrantes enfrentam situações de grande vulnerabilidade social, em decorrência das dificuldades de adaptação no seu local de destino. Quais são essas dificuldades?
questão dos hábitos, do costume, da nova cultura, aprendizado da nova língua, as necessidades de enfrentar também os processos burocráticos, né, para conquistar os seus direitos. E então eles enfrentam várias dificuldades. O que que eles fazem? Que é muito comum, né, eles integrarem a uma comunidade, são chamadas comunidades estrangeiras, que era para trocar experiência, né? E aí vai pegando informação de um, informação de outro, e vai sabendo, né, onde é um determinado local que resolve questão de documentação, e aí é uma questão de ajuda mútua, né? E aí eles conseguem resolver, né, com maior facilidade com essa integração. Sem integração, eles ficam ali, né, meio que soltos, aí fica um pouco complexo. Pronto, aqui nós temos uma imagem. Aqui é uma imagem do bairro Liberdade, em São Paulo. Muitas cidades no mundo todo recebem os fluxos migratórios, mas nós temos aqui algumas, né, que têm um destaque. Nova York, São Paulo e Buenos Aires. São algumas cidades que têm também comunidades, né, compostas de imigrantes. Por exemplo, que tem um bairro composto de imigrante, porque tem o que? As características culturais, a questão da arquitetura, restaurantes típicos, que são bastante perceptíveis na paisagem. Então, assim, aqui em São Paulo, como eu coloquei o exemplo, aí vocês observam aí na imagem, o bairro Liberdade, e aí tem uma abriga, tradicionalmente, uma grande comunidade japonesa. E aí eles conseguem, né? Por exemplo, vem o pessoal do Japão fazer o turismo no nosso país, no nosso Brasil. Então, eles buscam também um ambiente que eles tenham esse contato, né? Que eles consigam ter esse retorno, que eles consigam se sentir bem, confortável naquele lugar. Então, eles têm uma ligação, né? Porque eles são também japoneses. Então, aí eles vão. Outro ponto, pessoas que não conhecem a questão da cultura. Então, tem um bairro específico na cidade que vai dar aquele conforto para que as pessoas queiram conhecer. Então, um fluxo fica bem melhor. Então, as pessoas acabam se sentindo bem, confortáveis e sabendo um pouquinho da cultura, conhecendo um pouquinho da cultura daquele determinado país. Ok? Vamos lá, agora nós vamos para a atividade. Atividade aí na página 60. Lembrando da atividade, vocês devem fazer o quê? Vocês devem copiar a questão no caderno, certo? Depois que vocês copiarem a questão no caderno, vocês coloquem o nome e respondam a atividade e depois você manda a foto para o seu professor, ok? Vamos lá. Então, a primeira pergunta. Observe o gráfico ao lado e responda as questões. Letra A. O chinês é a língua mais falada no mundo. Então, aí. Porém, na internet, predomina o inglês. Por que isso ocorre? Então, vejam só. O chinês é a língua mais falada no mundo. Por quê? Porque a quantidade populacional na China é maior, né, do que os outros países. Então, o chinês é a língua mais falada do mundo. Um exemplo, o mandarim. Então, o inglês, por que o inglês, né, tem essa questão da internet? Então, porque o inglês, né, é a língua hoje mais influente no mundo. Então, pessoas que saem de outros países, que não sabem outra língua, geralmente sabem o quê? O inglês, sabe só a língua local e sabe o que é. O inglês, não sabe o outro. Por exemplo, vai para a China, vai falar o mandarim? Não. Geralmente, eles sabem falar o inglês. Vocês estudam o quê? Vocês estudam português e vocês estudam inglês. Então, quando vocês necessitarem fazer uma viagem, vocês já sabem, né, uma base, porque vocês estudam no dia a dia o inglês. Letra B. Por que línguas como japonês, alemão estão entre as mais faladas do Japão e a Alemanha são os países mais populosos? Então, por que Japão e Alemanha são os países com alto nível de desenvolvimento e boa infraestrutura, proporcionando à sua população condições de pagar pelo acesso à internet? Além disso, são países que têm influência no cenário mundial, principalmente no aspecto econômico.
ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Os gráficos a seguir mostram os principais países de imigração em dois momentos históricos diferentes. A. De qual continente a maioria dos migrantes provinha entre 1846 e 1924? E em 2004? Então, eles vinham de onde? Em 1846, a maioria dos imigrantes vinham da Europa. Em 2004, o perfil já variava, né, com muitos saindo principalmente da Ásia e da Europa. Letra B. Explique o porquê ocorreu essa mudança de origem dos imigrantes. E por que aconteceu essa mudança de origem? Então, no final do século XIX, início do século XX, muitas pessoas emigraram para o continente americano, fugindo dos conflitos e das condições de vida que tinha o continente europeu. Já o segundo gráfico mostra uma mudança do perfil dos países imigrantes no início do século XVI, muito mais variada com os países de diferentes continentes. E nós temos aqui a letra C. A letra C é uma questão pessoal. No município que você vive, há descendentes de grupos ou de grupos europeus que vieram ao Brasil no final do século XIX, início do século XX. É uma questão pessoal. Se você conhece alguém que, ou na sua família, bisavô, tataravô, algum familiar seu, se teve alguém, algum também descendente de europeus que vinham para aqui, para Itabaianinha, pesquise na sua família, busque aí com seus pais, com seus avós, para saber de que país eles eram. E aí vocês vão buscar, procurar informações de onde que eles eram. Você tem familiares descendentes de imigrantes europeus? E aí vocês também vão fazer essa pesquisa. Né? Se você tem algum familiar que seus pais, né, têm essa informação, passa essa informação para vocês que são descendentes de europeus. E aí, né, nossa aula já está sendo concluída, certo? Então, a letra C é uma questão pessoal, certo? Então, existiu muitas correntes migratórias, como vocês sabem, né? Aí vocês observaram na letra A que a maioria deles eram da Europa. Então, por que é que a questão pede, né, dessa questão dos imigrantes? Para saber se teve algum imigrante aí na sua família, certo? Então, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.